gravação de estúdio para solicitar aos companheiros da produção, os companheiros do departamento técnico, que reproduzam esta notícia, este flash, para o maior número de veículos possível. Rádios interativas webs, rádios convencionais e todo o sistema de rede social. É importante que a população brasileira tenha ciência dessa notícia que continua muito restrita, muito fechada apenas ao comando revolucionário das forças intervencionistas. Como já mencionei, hoje poderá ocorrer uma intervenção militar no Brasil. Neste momento já correm rumores de que estaria sendo negociado com membros do Supremo Tribunal Federal uma intervenção constitucional dentro da legalidade. Isso não ocorrendo, poderá ocorrer pela força. Existe um grande movimento de militares descontentes com a atual situação política do Brasil. Ivan Pedrosa, na cobertura da possibilidade de intervenção militar nos poderes constituídos da República Federativa do Brasil. Uma possibilidade de intervenção revolucionária. E esse áudio tem uma finalidade, é convocar todos os brasileiros já se preparando para um contragolpe, porque nós sabemos que nós estamos levando um golpe comunista do presidente da República, do Senado Federal, e daí vai. Agora, ele tem fundamento, e essa intervenção, para estar completamente dentro da lei, ela tem que seguir os ritos da Constituição Federal. É sim ser negociada uma intervenção nos moldes da lei dentro do Supremo Tribunal Federal, e se isso não for acatado, então a intervenção será nos moldes de 64, daí o nome de revolução, né, das Forças Armadas. Uma coisa eu posso garantir: nós não seremos um país comunista. Isso aí já está garantido. 99% das Forças Armadas estão com o saco cheio e vai tomar uma atitude junto com o povo. Não é contra o povo, é a favor do povo. E para isso a gente precisa, com toda certeza e sabedoria, apoiar as Forças Armadas. Olha, você pode ter certeza absoluta, se você tiver um tempo, uma maneira aí, você pode passar o áudio do coronel Pedro Ivo Moésia, que seria nada mais, nada menos do que o porta-voz das Forças Armadas. Ele é um coronel, ele é um intervencionista, ele é um patriota, já participou com a gente aqui algumas vezes nos nossos hangouts, no programa da rádio também. E está completamente claro que as Forças Armadas estão agindo. Elas não vão permitir que o Brasil vire um país comunista. Tem gente reclamando. Isso é desinformação. Nós já somos comunistas. Pode ter certeza absoluta. Tudo pode ser desfeito. Absolutamente tudo pode ser desfeito. Eu tenho plena convicção. Isso já aconteceu por 3 vezes. Na década de 30, na década de 64, e mais um outro período que eles tentaram implantar esse comunismo aqui e todos foram rechaçados. E dessa vez será da mesma maneira. Eles não vão conseguir implantar o comunismo no Brasil. Haja visto que estamos seguindo rigorosamente a lei. E isso vai acontecer dentro da lei. E dentro da lei, inclusive, uma reação das Forças Armadas. Não importa se tem algum ou outro melancia lá dentro, isso não vai fazer a menor diferença, porque 99% das Forças Armadas não são melancias, são patriotas, estão com o saco cheio, e todos nós já temos consciência do que é que acontece com as nossas famílias se esse regime for realmente instituído aqui no Brasil. Isso não vai acontecer. As Forças Armadas têm o controle absoluto e total do controle do governo das forças do Brasil. Eu acho que deu para ser absolutamente claro. Se você tiver o áudio do Pedro Ivo Moésia aí, você pode colocar e as pessoas então vão ter a confirmação. As Forças Armadas, isso, e por isso que eu estou dizendo que para nós está tudo planejado, as Forças Armadas está tudo planejado. Você não desencadeia um troço qualquer de hoje para amanhã. Está tudo pronto, cara.
Eu já falei até quem vai ser preso, quem são os primeiros caras que vão ser presos, onde é que eles vão ficar presos. Tá? Em 64 eles arranjaram até um navio, o navio Custódio de Melo, para colocar preso lá dentro, porque não tinha mais prisão para ninguém. Então está tudo prontinho, prontinho. Deu lá o sinal. Aqui em Brasília já sabe que vai tomar o aeroporto, vai fechar as entradas, saídas, vai ocupar Congresso. Em São Paulo vai fechar a entrada, saída, aeroporto. Tá, os pontos sensíveis, os pontos críticos. Quais são os caras que vão ser presos de imediato? Já está tudo prontinho, é só dar o apito, vamos dizer assim, para falar em linguagem vulgar, começar o jogo. Você acredita que aquele episódio da semana passada, lá no ITA, aquela formatura com aquele comunista canalha que foi receber o seu diploma vestido de saia, vestido com a saia vermelha, de blusa, batom, todo pintado de mulher, aquilo está fazendo ainda estragos dentro da caserna. Há uma revolta generalizada para que o alto comando das Forças Armadas seja pressionado a ponto de parar com essa sanha comunista, porque os caras são atrevidos, são muito atrevidos. Eles estão fazendo uma campanha de desmoralização das Forças Armadas, das forças auxiliares, da polícia, tentando desmilitarizar a polícia, tentando unificar a polícia. Na verdade, tudo isso está sendo preparado há muito tempo, né? Haja visto a dificuldade que eles estão tendo para fugir da Lava Jato, né? Eles estão se batendo como peixe fora d'água. A intervenção é certa, pessoal. Ou haverá uma intervenção negociada com o Supremo Tribunal Federal dentro dos moldes das leis da Constituição, ou haverá uma revolução patriótica semelhante à de 64. Só temos essas duas possibilidades. E tudo que eles fizeram pode ser desfeito, pode ter certeza absoluta. Então, é uma somatória de efeitos dessa sanha comunista, é uma somatória que os militares estão, sim, dentro de uma panela de pressão, e agora a pressão está no seu grau máximo, como você escreveu, 99 graus, ela está à beira de explodir. Agora resta a gente saber se ela vai ser pacífica, negociada, ou se ela vai ser uma intervenção nos moldes de 64. Seria isso, seria uma apresentação de provas cabais de que houve traição à pátria, que houve roubos, que houve, enfim, crimes dignos de uma deposição conjunta do Congresso, do Senado e do Supremo. E aí os militares fazem, então, dão a chance de um dos três poderes solicitar a intervenção. Essa seria uma intervenção pacífica. Eles vão direto no Supremo Tribunal Federal. Eles apresentam uma documentação, protocolam, apresentam provas, né? E esses documentos foram exaustivamente estudados pelo corpo legislativo, pelo corpo judiciário, né, das Forças Armadas, comprovando que eles cometeram inúmeros crimes contra a Constituição. Muito bem. Se o Supremo Tribunal chancelar, dizer, ok, vocês estão certos, está autorizado, então, a intervenção militar pacífica, né? Caso contrário, eles também entram no rol das pessoas que são traidores da pátria. E aí, sim, haverá uma intervenção nos moldes de 64. É isso daí mesmo, não tem mimimi, acabou. A conversa com as Forças Armadas
Não é conversa com nenhum parlamentar pé de chinelo, não. O documento está aqui, é ler. É uma página, leu. Concorda? É isso daí? Não, não é, vamos estudar. Não tem nada que estudar, resolve na agora. É isso daí, o que está rolando por aí, em áudio, né? Está rolando para o Brasil inteiro e a gente já sabia que alguma coisa estava por acontecer antes do dia 1º de janeiro, seria alguma coisa semelhante a isso. E hoje a gente está tendo alguma comprovação que existe uma movimentação em Brasília de protocolo junto ao Supremo, exigindo essa autorização para uma intervenção pacífica. Em não aceitando isso, tem que ser rápido e rasteiro, não pode ficar aquele blá, 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 nem mimimi, as Forças Armadas vão tomar a providência. Tem general que não vai autorizar, isso aí é conjectura nossa. Eu não sei se ele vai autorizar, se ele não vai autorizar. Toda guerra, a gente não depende de uma única pessoa, a gente depende de uma massa, tanto militares quanto civis. Chega uma hora que a gente vai ter que tomar uma decisão. E já todo mundo sabendo que o golpe comunista está à beira, está por acontecer, meu filho, que dedução que você chega? É por dedução. Muito bem, em 1964 foi mais ou menos isso. Em 1964 foi isso. Uma parte do exército era comunista. Declaradamente comunista. Mas na hora do pau mesmo, os caras enfiam a sacolinha no meio das pernas, porque eles eram num número muito pequeno, que é o caso de agora. O caso de agora, até que esses militares foram inteligentes e deixaram... deu linha para o peixe, deu muita linha, e a hora que o peixe achou que estava levando a vantagem, tomou uma chasqueada e o anzol entrou na boca, e aquele anzol chamado de trempa, que tem 4 pontas e não sai mais. Nós chegamos nesse limite. Porque intervenção militar é o fim, em 24 horas acaba o Congresso Nacional, o Senado e o Supremo Tribunal Federal. E é colocado para governar esse país uma junta militar junto com civis. E serão escolhidos dentre as melhores cabeças do país para tentar reorganizar, né? Haverá aí, quem sabe, um período aí transitório de um pouco de tensão, porque será colocado aí nas cidades toque de recolher até as coisas tomarem o rumo, mas nós temos que... Qual o papel nosso que nós estamos aqui? Nós temos que apoiar as Forças Armadas nas redes sociais. Temos que ir na página do Exército, temos que ir na página da Aeronáutica, na página da Marinha, temos que ir na página da Polícia Federal, das polícias militares, e devemos apoiar esses homens, porque eles que enfrentarão, a exemplo de 64, a guerrilha que existe, a guerrilha que antigamente era a guerrilha comunista, que estava no interior do país, guerrilha do Araguaia, as guerrilhas que aconteceram no Nordeste. Essas guerrilhas hoje se chamam PCC, Comando Vermelho e outras que hoje cuidam do narcotráfico. Ao comando dos partidos políticos, que são o seu braço político para existirem, não se esqueça que o Comando Vermelho, o PCC e essas facções só existem porque os políticos dão cobertura com leis brandas para prisão de traficantes, com leis brandas para prisão de menores que praticam o tráfico de drogas e leis brandas para marginais que usam armas. Você que é cidadão, se for pegando uma arma ou com uma arma fora de casa, tu vai preso e acho que até inafiançado. Agora um ladrão vagabundo, um traficante, ele anda com uma AK-47 e nada acontece com ele. Então, haverão conflitos, não há dúvida que haverão, mas o que nós temos que fazer é apoiar 110% as Forças Armadas, haja o que houver, o povo está com eles. Por quê? Porque eles são a última trincheira antes de ser colocado nesse país de 4 sob a égide do crime organizado. Isso aí é público e notório. Acabaram com a economia, destruíram a sociedade, acabaram com a família, acabaram com a religião, doutrinaram crianças nas escolas, deixaram a economia a zero,
a ponto de todo mundo depender de benesses e favores do governo, etc. Estão seguindo a cartilha. As Forças Armadas chegou no limite. Agora, qual é a sacada aí, qual é a jogada do Congresso e do Poder Executivo, do governo? Permitir que haja eleição em 2017 e o Lula seja presidente, candidato a presidente. E o Marco Aurélio Melo do STF está dizendo que, se ele for eleito, todos os processos dele serão zerados. Então, você acha que as Forças Armadas vão permitir que aconteça essa aberração? Está de brincadeira, né? A intervenção está aí na porta, está no limite. Vai acontecer. Tem alguém que não vai gostar, algum bandido que vai estar armado, alguma instituição. Vai encarar o exército, meu filho. Vai encarar tanque de guerra, vai encarar metralhadora, vai encarar granadeiro, vai encarar avião caça, vai encarar tanque de guerra. Você acha que que tenha 5, 10, 20 mil, sei lá, bandido desse aí, um exército de 1.500.000 homens armados não vai dar conta da nossa nação? Não tem nem comparação, pô. A hora que o exército entrar, o exército entra, passa por cima. Não tem essa conversa, não. Lula candidato a presidente, o Lula tem que meter ele na solitária pro resto da eternidade, pô. O pessoal tá desesperado. Que isso? O cara pode construir um prédio, você tira 3, 4 pilares, o prédio é derrubado totalmente. Então, acabou. Tudo que foi feito pode ser desfeito. Absolutamente tudo. E é isso que os militares estão fazendo, com o nosso apoio, a pedido nosso, e é lógico, e deles também. Aquela escola não custa barato, ela custa caro, mas ela forma mentes que sustentam o sonho brasileiro. E não pode ter a sua imagem denegrida por um ato tresloucado de um débil mental. Este cidadão, ao entrar no ITA, ele assumiu que seguiria a carreira militar. E quando passou do 2º para o 3º ano, recebeu. Foi declarado aspirante da Força Aérea Brasileira e, depois de formado, entraria para o quadro de oficiais de engenharia da aeronáutica para complementar os quadros da aeronáutica. Saídos do ITA, com a mentalidade de uma escola adequada, voltada... Gente, vocês não sabem o que significa um aluno do ITA. 4.000 horas de estudo para se formar um aluno do ITA. E, de repente, vem esse maluco fazer isso? Ao passar para o quadro de ser declarado aspirante, com funções e atribuições, porque aspirante é o primeiro passo da escalada do militar, do oficial militar, nas Forças Armadas, ele assumiu essa responsabilidade. O que ele fez? Ele veio ao longo do tempo denegrindo a imagem dentro da escola, usando batom, foi assistir aula de vestido, pintou o sarambeco lá dentro, como se diz. Aí o ITA, a organização militar, foi atrás e desligou, tirou a insígnia dele de aspirante. Ele não era mais do quadro de oficialato da aeronáutica, e foi desligado da escola. Mas a Constituição comunista desta terra, volto a lhes dizer, estes comunistas que em 85 decretaram isso, essa mesma justiça sustentada nesta porcaria de Constituição, concedeu uma liminar para que o ITA aceitasse, obrigasse o ITA a aceitar esse rapaz que tinha direito de terminar, porque ele não tinha cometido nenhum delito contra o ITA, contra a escola. Ele era um estudante, e ser militar e não poder andar de batom de saia, lógico, deixou de ser militar. Mas aí veio a teoria dos iguais. Temos que respeitar, temos que dar expressão. Nós chegamos no limite, depois de ver as pessoas evacuando na fotografia do Bolsonaro, de urinar e defecar e pelado dentro da USP, nós somos submetidos a essa execração. E esta execração vermelha do PT, para denegrir quem? Os militares. Porque nós estamos aqui pleiteando uma intervenção militar para quebrar esta Constituição. Nós temos um grande argumento, mas agora execraram as Forças Armadas por decisão da Justiça. Essa mesma Justiça que vocês estão acreditando que vai prender o Lula, que vai prender todo mundo, que vai resolver o problema do Brasil. Mentira! Essa Justiça não vai resolver nada porque a Constituição não permite. Esses comunistas conseguiram em 85 e estão agora atrás da PEC 298, tentando impor alguma coisa, mas está escrito no artigo 60 que eles não poderão fazê-lo.
Mas nós estamos aqui jogando futebol, se comiserando com o Chapecoense. Temos que sofrer com o Chapecoense. Atentados acontecendo no mundo afora, as práticas nefastas do futuro presidente americano, tudo isso está nos mostrando que o mundo está de ponta cabeça. Platão já dizia que nós temos o plexo superior onde temos as ideias, o coração onde nós temos o sentimento e a vontade, e a genitália por onde nós executamos. Nossos bonequinhos de Platão estão de ponta cabeça. Estamos pensando com a genitália, sentindo com o coração e executando com a cabeça. Isso é desde Platão que se fala. Agora vem aqui acabar com uma escola para execrar os militares por causa de um ato deslocado desse rapaz que tinha que estar na cadeia? Ele jamais poderia ter se formado, mas a justiça obrigou. E saibam vocês, se você chegar num quartel e tentar prender um soldado, você não consegue prender, porque o soldado entra na justiça. A Constituição lhe faculta o direito. E a justiça manda o oficial superior soltar o soldado, que ele não pode ser preso. Acreditem se quiser, mas existe o dedo desses juízes, desses ministérios, todos associados ao judiciário, que bota o dedo dentro de um quartel. Não existe mais a disciplina, porque você tem onde recorrer. Mas recorrer por quê? Você está submetido a um regime castrense, de obediência a uma hierarquia. Você tem que cultuar os seus superiores. Você tem que cultuar aquilo que você constrói, o amor à pátria pela defesa da pátria. Agora virem aqui e denegrirem a imagem ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, por causa de um ato deslocado desse, de um comunista sem vergonha, que foi expulso da escola e a justiça obrigou que a escola o aceitasse. Eu não podia deixar de vir aqui lhes dizer isso. Porque esta imagem é o cúmulo, é o ápice da teoria da conspiração que estão praticando contra todos nós. E eu já lhes disse, isso é poderologia, a psicologia que explica isso, os psicopatas dos poderes. E por onde que o psicopata começa a agir no poder? Ele começa a se infiltrar das repartições até chegar na educação. Eles estão acabando com a educação, a maior escola de educação sendo denegrida. Imagine os companheiros desse cidadão, quando forem pedir emprego. Ah, você é daquela turma, daquele rapaz que foi se formar de batom de saia? Ele não fez porque ele quis, ele destruiu um sonho. Brigadeiro Casimiro Montenegro Filho. O sonho que sustenta a nossa indústria tecnológica, a nossa indústria de armamento, o controle da nossa tecnologia, o controle do tráfego aéreo. Tudo isso surgiu desta escolinha que tentam denegrir. Por favor, pensem nisso e parem de publicar. Que acabou com o ITA, não acabou nada, porque o ITA não acaba. É uma instituição perene. Porque quem criou aquela escolinha foi um cidadão luminar. E eu tenho que vir de público defender esse cidadão, porque ele é o meu primeiro comandante. E eu dei 45 anos da minha vida para trabalhar para essa instituição. E não posso deixar que um bando de vagabundo, petista, vermelho e comunista, venham aqui denegrir aquilo que custou o suor de tantos brasileiros e que você pagou. E você está rindo do cara de vestido pelo dinheiro que você pagou. Larga a mão de ser otário. Acredite em você.